Boa noite, quem está chegando. Eu estou aqui fixando o meu telefone, né? Tentando fixar, né? Boa noite, Eliana. Boa noite, pessoas. Boa noite para todo mundo. Paz profunda. Vamos aí com a nossa live de medir a energia. Para quem não me conhece, sou Silvana Barbosa, sou professora, consultora em numerologia cabalista e radiestesia e estudante Rosa Cruz há 40 anos. Então, nós estamos aqui para medir a energia de vocês. Para quem conhece a live, sabe como é que ela se processa, e para trazer uma mensagem para vocês do oráculo, não é? E bater um papo sobre esse instrumento maravilhoso de autoconhecimento que se chama numerologia cabalista, não é? Um instrumento de cura milenar, não é? Que vem trazendo a humanidade, conduzindo a humanidade há mais de 6.000 anos, e que está sendo aí mais uma tentativa, né, de ser soterrado aí dessa vez por esse conhecimento tecnológico. Então é um estudo que vem agregar a sua vida, mostrar a você quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é a missão que você assumiu quando você reencarnou, para que você possa ter uma vida plena, para que você possa entender que existem alguns bloqueios que nós temos advindos de vida passada, e que esse instrumento, ele mostra para você exatamente o que está acontecendo e o que precisa ser feito para amenizar essa situação, quando através da mudança de assinatura e do equilíbrio que nós fazemos no mapa. Então, quando a gente muda a assinatura, a gente muda, quando nós mudamos a causa, a gente muda o efeito, não é verdade? E esse instrumento, ele está aí para isso, para centrar você. Ele é um guia, ele é um norte, ele é uma bula, né? As pessoas dizem assim, o ser humano tinha que nascer com uma bula, o filho tinha que nascer com uma bula, e ele nasce. Então essa live, ela tem o intuito de, em primeiro lugar, medir a energia de vocês, que é tão importante quanto medir a pressão. Eu sempre digo isso, né? Porque nós somos como antenas de rádio, nós sintonizamos algumas estações, algumas bacanas, outras não tão bacanas assim, e essa sintonia, essa sintonia que nós fazemos, é uma sintonia que faz com que hoje a gente tenha a vida que nós temos hoje, não é? Que é responsável pela vida que nós temos hoje. Então, há uma necessidade da gente olhar para dentro, não é? E perceber o que eu posso mudar para ter uma vida melhor. E esse instrumento, juntamente com a radiestesia, porque eu faço um trabalho de assinatura em cima da radiestesia, trabalhando a assinatura do cliente, ele veio agregar. Portanto, quem conhece a minha live, quem está habituada com ela e quer que eu meça aqui a sua energia, deixa aqui, por favor, o seu nome e completo e sua data de nascimento, para que eu possa fazer essa medição e trazer. Hoje eu trago aqui o oráculo, né, para que a gente possa passar para você uma mensagem para o dia de amanhã, tá certo? E aí a gente vai batendo papo. Quem quiser que eu olhe o seu nome por intermédio da numerologia, para saber se tem sequência negativa, é só você colocar seu nome, sua data de nascimento direitinho e colocar assim, nome, para que eu possa então olhar aqui e medir a energia, tá? Então vamos aí, vamos esperar, vamos aguardar para ver se tem alguém interessado em fazer essa medição de energia, para que a gente possa dar andamento, seguimento à live. Lembrando que é muito importante essa frequência vibratória elevada, porque é através da frequência vibratória elevada que nós conseguimos angariar coisas bacanas no universo. Enquanto nós não nos destacamos da massa, enquanto a gente não se destaca da maioria, a gente não consegue receber nada do universo, tá? Então nós precisamos nos destacar para que a gente obtenha sucesso nas nossas orações, para que a gente obtenha sucesso nas nossas preces, nos nossos pedidos. A partir do momento que eu continuo na vibração mundana, o universo ele não me escuta, porque eu estou na vibração da maioria, da massa, não é? Então eu preciso elevar a minha vibração
para que eu obtenha aquilo que eu desejo do universo, que é com que ele me olhe, com que ele me ouça, com que ele atenda às minhas preces. Então, muitas das vezes a gente passa a entender o porquê que a gente pede, reza, e a gente não consegue aquilo que a gente deseja, porque isso está aliado à nossa frequência vibratória. Esses dias eu passei por uma semana assim muito difícil aqui, né? Com relação à questão de saúde, de família, né? E eu, como eu trabalho com a radiestesia, né? Eu fiz um trabalho intenso em cima da saúde de uma pessoa, não é? E aí eu fiz algumas leituras, refiz algumas leituras da radiestesia avançada. E eu vi um texto que eu achei muito interessante, esse texto, porque ele fala exatamente daquilo que eu venho falando em cima o tempo inteiro. A questão da onde a gente pisa, a questão da onde a gente frequenta, a questão daquilo que a gente faz com a nossa energia. Eu vou até ler esse texto que eu deixei aqui, que eu acho muito importante compartilhar, porque às vezes a gente fala as coisas e as pessoas acham que isso é balela, que isso é besteira, que isso não existe, que isso é falácia, não é? E a gente tem que entender que entre o céu e a terra existem muitos mistérios e que realmente nós não temos condições de saber tudo, até porque a gente tem 5% de consciência. Então a gente tem que entender que existem estudos, instrumentos para que possa melhorar a nossa vida aqui nesse mundo, não é? Então eu vou ler um texto, esse livro é um livro de radiestesia avançada, não é? Do Manuel Rodrigues, é um livro de um autor conceituado no mercado de radiestesia, um dos primeiros a falar sobre isso aqui no Brasil, em Portugal. Ele é um autor português, e ele fala uma coisa que foi exatamente isso que aconteceu com o pai dos meus filhos, que eu perdi agora no domingo, tá? Então vamos lá, abre aspas. Na entropia positiva, os corpos de maior potencial energético doam energia aos de menor potencial, até os dois alcançarem o mesmo patamar. Então vamos lá explicar isso aí. Quando eu fiz comunicação lá atrás, que eu sou formada também em jornalismo, eu aprendi que para haver comunicação, as energias elas precisam estar equiparadas. Então, por exemplo, digamos que eu venha trabalhando o meu nível de frequência, eu venha melhorando o meu nível de frequência através das mudanças da minha vida, né? Então, digamos que eu esteja aqui e o pessoal, a pessoa que eu vá conversar esteja aqui no nível mais baixo, digamos, tá? O que acontece, né? O que esse autor está querendo dizer, que é aquilo que eu aprendi lá na faculdade em 1989, ou 1979, né? Eu aprendi lá na faculdade. O que ele está querendo dizer? Então, para que haja comunicação, tem que ter um entendimento. E para que haja um entendimento, a frequência, a quem está mais alto desce e se iguala. Por isso que a gente fala para tomar cuidado com a vizinha fofoqueira, para tomar cuidado com as companhias que a gente anda, porque às vezes a gente peleja tanto para melhorar a nossa energia, porque isso é um trabalho, é um esforço que a gente faz, e o universo, ele gosta de ver o nosso esforço, ele nos dá prêmios em cima dos nossos esforços, e aí a gente trabalha, de repente para ouvir uma vizinha fofoqueira, a energia é igualada. E o que acontece quando a energia é igualada? Sabe aquela história, diz-me com quem andas que eu te direi quem sois? Pois é exatamente isso que acontece. Você fica naquele nível de frequência e suscetível a tudo que vier para aquela pessoa, vem para você também. E aí é como se você jogasse o seu trabalho todo por água abaixo. E aí o autor continua. Ele diz, o ser humano, ao pertencer longos períodos sobre locais de baixa taxa vibracional, não é? Involuntariamente, ele doa energia para o local na tentativa inconsciente de reequilibrá-lo. Claro, se você frequenta um bar, um local de baixa frequência,
o que vai acontecer? Se você tem uma energia boa, se você é um ser de luz, se você é um ser que trabalha, que é um ser iluminado, você vai doar a sua energia inconscientemente para aquele lugar lá. Bom, e aí ele continua. Ao longo dos anos, você, com esse comportamento, vai perdendo resistência, até que um dia, ao atingir um padrão energético bastante baixo, a sua saúde declina de algumas vezes de forma irreversível. E foi exatamente isso que aconteceu com o pai dos meus filhos, com esse negócio de beber, de bebida, de bar, a mesma coisa, sabe? O tempo inteiro ali, o tempo inteiro ali, o tempo inteiro ali, o tempo inteiro ali, você vai doando energia, doando energia, doando energia. Chega um determinado momento que você começa a envelhecer e que as coisas vão ficando difíceis para você. É falta de hormônio, uma série de coisas, e a pessoa insiste ali, e aí o que acontece? Ela não, chega uma hora que ela não tem mais o que doar. Não tem mais o que doar, porque ela insiste naquele comportamento, chega uma hora que não tem e ele começa a adoecer. Igual as outras pessoas que estão lá, começam a adoecer. Olá, tudo bem? Me chamo Lisandra, sou de Nova Prata, Rio Grande do Sul. O que fazer quando precisamos conviver com pessoas da própria família que querem te derrubar o tempo inteiro? Então, boa pergunta, Lise. Uma boa pergunta. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer um mapa de numerologia familiar dessas pessoas. É o primeiro passo, porque a gente tem que entender que tipo de relação você traz de vida passada com essa pessoa. Porque quando acontece esse tipo de coisa, com certeza tem uma vibração de vida passada, já tem uma convivência de vida passada. Então, em primeiro lugar, através do mapa de numerologia, você começa a compreender essa relação. Quem eram essas pessoas e o que elas representavam na sua vida e vice-versa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você trabalhar essa energia. Através do mapa de numerologia, a gente vai ver o que precisa ser trabalhado em cada um, não é? O que cada um precisa trabalhar. Se as pessoas não acreditam nesse tipo de trabalho e não querem trabalhar, entendeu? Cabe à pessoa mais iluminada, a pessoa que quer se livrar disso aí, fazer esse tipo de trabalho. É importante a gente entender. Cabe sempre à pessoa mais nova. Um exemplo. Esses dias eu entreguei um mapa de uma cliente que aconteceu exatamente isso. Ela fez um mapa familiar dela, da mãe e dos 2 filhos, não é? Que ela trazia. E ela reclamou muito da mãe, né? E aí eu virei para ela, eu falei assim, vamos fazer um mapa para a gente perceber o que está acontecendo, né? Bom, aí a gente vê as relações passadas, né? O porquê que isso acontece e o que precisa ser feito para trabalhar. Mas essa pessoa, essa mãe, ela já está com quase 78 anos. Essa pessoa vai mudar? Ela não vai mudar. Sabe por que ela não vai mudar? Em primeiro lugar, a gente tem que se reportar à vida passada dela e perceber que ela não teve chance de ter o estudo ou ter a internet ou ter o entendimento que você tem. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, já viu aquelas pessoas que dizem assim, geralmente idosos, eu sou assim, eu ajo assim, eu não vou mudar. Com essa idade eu não vou mudar. O que isso acontece? Você já viu aquela foto da Amazônia? Uma foto que você olha, você vê aquela imensidão de árvores, não é? Aí você vê uma estrada, um caminho. Já viu essa foto? Que parece um rio que está ali. Na verdade, às vezes é um rio ou é uma estrada. Já viram essa foto? Essa foto simboliza o nosso cérebro. Quando a gente tem um comportamento repetitivo, acontece isso na nossa cabeça. Nós vamos abrindo caminhos no nosso cérebro e à medida que você insiste naquele caminho, que pode ser errado ou não, você vai reforçando aquele caminho, ele vai ficando cada vez mais profundo, né? Ele vai se enraizando dentro de você a ponto de chegar um determinado momento da vida que você não consegue fazer a pessoa mudar. Porque aquilo já está enraizado, já está tão fundo na vida dela. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando e
renovando, né? E fazendo e abrindo novos caminhos, novas possibilidades. Porque se você não faz isso, você cria uma conexão ali tão forte que você não consegue fazer com que aquela pessoa mude a forma de pensar. Porque ela já enraizou aquilo de uma forma tão forte que ela não consegue pensar diferente. Então, cabe sempre à pessoa mais nova, uma pessoa que está chegando agora, uma pessoa que está querendo mudar, de fazer esse mapa familiar para poder entender quais são essas maldições familiares, né, que os nossos avós chamavam de maldição, e o que eu posso fazer para amenizar isso, até para que eu não passe para o meu filho, para que eu não passe para o meu neto, para que isso não seja passado para o meu bisneto, e para que eu, futuramente, quando reencarnar, não pegue essa bagaça de novo na minha vida. Então, cabe sempre àquela pessoa mais espiritualizada, aquela que busca, aquela que procura o entendimento, estudar a respeito disso. Então, é muito importante, em primeiro lugar, fazer um mapa de numerologia para ver o que está por trás disso aí, para que a gente possa depois organizar uma forma de trabalhar isso, tá? Muito obrigada pela pergunta, foi assim, vamos lá com a Marília. E outra coisa, eu vou medir aqui a energia da Marília, e quem quiser medir a energia, coloca aqui o nome e a data de nascimento, e se você quiser que eu olhe o teu nome por intermédio da numerologia, para ver se tem sequência negativa, você coloca o seu nome todo de solteira, a sua data de nascimento e escreve do lado nome, para eu vir aqui e olhar para vocês, tá? Então vamos começar mexendo aqui com a frequência vibratória da Marília. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Marília Natália da Conceição, nascida em 1 de agosto de 1990, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Marília Natália da Conceição, 1 de agosto de 1990. Aqui me mostra, Natália, uma vibração de orgulho, tá? Muito cuidado com a vibração de orgulho, que é uma vibração de autossabotagem, tá? Muito cuidado com essa vibração, tá? Você é uma pessoa que tem um problema com foco, nasceu para ser uma empreendedora, né? Não gosta de ser dominada por ninguém, mas tem uma dificuldadezinha com a independência. Então precisa fazer um mapa para entender o que fazer para desbloquear esse dinheiro, tá? O quanto antes, e quem quiser aproveitar a promoção, eu estou em preço promocional, fazendo o agendamento do seu mapa hoje, já leva de graça o de astrologia. E a mensagem que saiu para Marília fala de disciplina, né? Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos a nossa mente e o nosso coração ao aprendizado. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Lisandra, vamos lá, Lisandra. Lisandra Vivan, esse é o seu nome todo, né? Eu preciso do nome todo, tá, gente? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Lisandra Vivan, nascida em 25 de junho de 1982, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Lisandra Vivan, 25 de junho de 1982. A Lisandra está na vibração do desejo, que é uma vibração de 125 Hz, tá? Essa vibração, ela é uma vibração da maioria, é onde a maioria está. Então, o que nós temos que entender, para que a gente seja ouvido pelo universo, a gente precisa se destacar, tá certo? A gente precisa se destacar para que a gente seja visto e ouvido. E como que eu me destaco? Melhorando a minha energia vibratória. Enquanto eu estiver ali na meiuca, junto com a maioria, eu não vou ser ouvido nas minhas preces, tá? Porque o universo, ele precisa que você se destaque, para que você chegue perto dos seus anjos, que é a força que está bem logo quando você começa a atingir 250 Hz, que é a vibração ideal para você começar a trocar com o universo, a colher o maná que Deus dá, não é? Você se aproxima dos anjos e aí a sua prece ela é ouvida. Enquanto isso, você vai ficar falando ao vento, porque não vai acontecer nada. Aí a gente vem de novo com a mesma comparação.
Hermes de Trismegisto e outras, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros estudiosos de ocultismo, de misticismo, de religião, disseram, tudo que é, o próprio Chico Xavier, né? Tudo que é em cima é embaixo, né? Então, o que acontece aqui tem uma correspondência aqui. O que ocorre quando você entra numa faculdade para colar? Já vou ver a tua mensagem, tá, Lisandra? O que ocorre quando você entra numa faculdade para colar, para ter o diploma? As pessoas dizem assim, entrou ali naquela faculdade, aquilo ali, aquilo ali pagou, passou, aquilo ali é a faculdade de filhinho de papai, a faculdade só quer saber do dinheiro. Sim, a faculdade só quer saber do dinheiro, porque ela está lidando com adultos. Ela não está lidando com CA, ela está lidando com adultos. Então, supõe-se que o aluno, que o adulto está entrando numa faculdade para se formar e para estudar. Se ele não quer estudar, é problema dele. A faculdade vai dar o diploma e ele vai enrolar o diploma e vai botar no Uber para dirigir. Por quê? Porque quando você não estuda, quando você não se dedica, você fica misturado à massa, você não se destaca. Quando é que você se destaca e consegue trabalhar dentro da sua profissão? Quando você se dedica ao estudo e assim à espiritualidade. Quando é que você começa a ser ouvida, as suas preces ser ouvidas? A partir do momento que você se dedica à espiritualidade. Se dedica não só a ficar repetindo oração, mas a mudar o seu ponto de vista, mudar aquilo que está errado dentro de você, melhorar a sua vibração, elevar a sua vibração, só que isso tem um preço, isso tem um custo, não é? E esse custo não é todo mundo que quer pagar, né? Então a gente precisa entender isso aí. A frequência vibratória, ela é importantíssima, porque é a partir da frequência da elevação que eu consigo me destacar e ser ouvida e colher o maná que Deus me oferece. E a mensagem que saiu para Lisandra fala de fidelidade. Uma atitude de respeito, confiança, amor por nós mesmos, nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino que há em nós. Lisandra, se você quiser fazer um mapa de numerologia, que seja o seu, não é? Para entender o que está acontecendo e o que você pode fazer para melhorar esses familiares tóxicos, você me procura via WhatsApp. Meu contato está aqui embaixo e meu preço é um preço excelente. Eu dou toda a condição da pessoa fazer o mapa, né? E hoje, a pessoa agendando o mapa hoje, ela leva junto o mapa de numerologia, de astrologia, tá? De graça. Vamos lá para o Johnny. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Johnny William, Deus da Silveira. A luz, nascida em 22 de abril de 1995, a luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Johnny William, Deus da Silveira, 22 de abril de 1995, aquela vibração da maioria, né, que é a vibração de 125 Hz, que é o desejo. O Johnny, por exemplo, nasceu para trabalhar. A mente dele trabalha 24 horas e ele é uma pessoa que consegue lidar com muita gente, né? É uma característica dele. Porém, para ele que ele possa desbloquear a questão financeira da vida dele, ele tem um bloqueiozinho, ele precisa fazer um mapa de numerologia para trabalhar um pouco mais aquilo que precisa ser trabalhado, né? E a média a minha energia. Antônia, eu preciso da sua data de nascimento. E quem quiser que eu olhe o nome aqui pela numerologia, é só colocar a data de nascimento, o seu nome e coloca assim, nome, para eu saber que é para medir aqui, para ver se a pessoa tem sequência negativa no nome. Que o nosso nome, ele pode nos ajudar ou nos atrapalhar, não é? O nosso nome, ele tem isso. Ele pode ser um bom nome, mas ele pode ser um nome cheio de problema, não é? E aí a gente tem que fazer o quê? Exatamente o acerto de assinatura para a gente trabalhar isso aí. E a mensagem que saiu para o Johnny fala de misericórdia. Misericórdia é saber da dor do outro, compreender a real necessidade do outro, interagir com o outro dentro da sua verdade e da verdade dele, sentir-se parte da vida como um todo.
Eu preciso, Antônio, da sua data de nascimento e do seu nome todo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, Tati, eu preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento, tá certo? Para que eu possa medir a sua energia aqui. Vamos lá, a Tati botou aqui, mas eu preciso do nome todo. Ana Beatriz, vamos lá para Ana Beatriz. A Ana Beatriz, eu vou pendular a Ana Beatriz e depois eu vou ver o nome dela, tá? Então vamos lá, para aí vocês entenderem o que eu tô falando, para quem não conhece esse trabalho. Primeiro eu vou pendular a Ana Beatriz, depois eu vou checar o nome dela, tá? Para ver se o nome dela é limpo. A gente diz isso na numerologia, né? Porque assim como você comete determinadas... Aí eu vou de novo, tudo que é em cima é embaixo. Assim como você compra coisas e não paga, e você tem o seu nome retido, as atitudes do passado, elas também trazem esse bloqueio na nossa vida através do nome, por intermédio do nome, sobrenome e da escolha do nome. Por isso é que a gente precisa fazer a numerologia do nome do nosso filho antes da gente nomear a criança, para livrá-lo de 30% dos problemas. Vamos lá para Ana Beatriz. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Beatriz Holanda de Castro Regis, nascida em 20 de junho de 1998, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ana Beatriz Holanda de Castro Regis, 20 de junho de 1998, também aqui Ana Beatriz na vibração de desejo, a vibração do ego, de possuir, de ter, né? Da materialidade, a vibração onde está a maioria. Agora, deixa eu um pouquinho aqui, fazer aqui ver o nome da Ana Beatriz, o que é que o nome dela carrega. Ana Beatriz Holanda de Castro. Então vamos lá. Ana Beatriz, você traz 3 sequências negativas no seu nome de batismo, tá? 3 sequências. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. O que está em vermelho é bloqueio, tá? Então, o que acontece? Você está até num bom arcano hoje, tá? Mas você tem aí um bloqueio com relação à questão do dinheiro, que precisa ser desbloqueado, né? Seu nome precisa ser limpo, né? A gente tem que limpar esse nome. Então, você traz aí um problema com a questão financeira, ou seja, o emocional desequilibrando o seu lado financeiro, né? Altos e baixos financeiros. Você traz muita mudança, como é que eu vou te dizer, o cumprimento da lei, né? Muita mudança na sua vida. Na verdade, deixa eu ver aqui o número, eles são instabilidades não planejadas na sua vida. Eu costumo dizer que esse número, ele é aquele número da história da formiga e da cigarra e da formiguinha. Então, se você, ao longo da vida, vem fazendo o seu trabalho normalmente na sua vida, um trabalho correto, quando esse número entra, as mudanças que acontecem para o bem. Agora, quando você vem negligenciando uma série de coisas, essa mudança ela vem causar transtorno na tua vida. E aqui tem essa questão e tem a questão do medo. Nesse momento, a questão do medo. O medo de arriscar, o medo de investir, o medo de perder, não é? A dificuldade de trabalhar com o outro, de aceitar o outro do jeito que ele é, né? E aí você se recolhe, você se recolhe, tá? Você se isola, porque você tem uma dificuldade de lidar com o outro. Então, essas questões, elas vêm por intermédio da hereditariedade e a gente pode tirar isso para que você não passe para um filho, para um neto, para um bisneto e para que você lá na frente, quando reencarnar, não pegue essa bagaça de novo. Então, cabe a gente
né? Cabe a nós trabalhar isso aí e tirar isso da corrente sanguínea da tua família, para que isso não seja passado e você não veja sofrimento dos seus filhos, netos, bisnetos e o seu próprio sofrimento lá na frente, quando você reencarnar, tá certo? E a mensagem que saiu para ela foi gratidão. Celebrar cada momento é celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou também. Celebrar o que se tem e o que se quer. Celebrar quem somos, celebrar a vida. Celebrar é uma bela forma de agradecer. Vamos aí a Fernanda. Pêndulo, peço permissão... Não, a Rosa Maria Fernandes. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar. Obrigada pelos coraçõezinhos. Eu peço que vocês me deem os corações para que eu possa salvar essa live, porque o Instagram, ele tá bloqueando tudo que eu tento colocar, né? Dizendo que o meu assunto não é um assunto relevante para a plataforma. Claro que não é, né? Eu estou aqui ensinando o que a plataforma não quer que ensine, não é? Porque a Matrix, ela distrai você. Do momento que você acorda ao momento que você dorme, né? E esse tipo de assunto não é um assunto que interesse para a plataforma. Então, eles bloqueiam o meu alcance, estão tirando o seguidor, estão tirando o meu alcance, não deixam eu postar, estão fazendo essas coisas, né? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Rosa Maria Fernandes Rendeiro, nascida em 21 de dezembro de 1967, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rosa Maria Fernandes Rendeiro, 21/12 de 1967, também aqui na vibração de desejo, da maioria. Então, a Rosa Maria, ela traz um probleminha com a comunicação. Então, ela precisa trabalhar a criatividade, a comunicação, ela precisa trabalhar mais o entendimento com o outro, né? E precisa fazer um mapa para desbloquear isso aí. E a mensagem que saiu para ela fala de centramento. Enquanto o mundo lá fora gira, a balança muitas vezes desmorona. Aqui dentro, tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina, que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional e equilíbrio perfeito. Vamos para Antônia. Pêndulo, quem quiser que eu veja o nome pela numerologia, coloca o nome, a data de nascimento e ao lado escreve nome, tá? Pêndulo, peço ao eu superior permissão para adentrar o nível vibracional de Antônia Mirene Araújo de Souza, nascida em 4 de setembro de 1976, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Antônia Mirene Araújo de Souza, 4 de setembro de 1976, também aqui na vibração de desejo. Então percebam que essa vibração é a vibração da maioria, é onde está a massa, e a gente precisa sair daí, a gente precisa sair dessa meiuca, para que a gente seja visto, tá? É como sim, veja bem, para que vocês entendam o que eu quero falar. Às vezes a gente vai num show de rock, que eu sou roqueira, né? Vamos lá, show de rock. Aí você vai naquele show de rock do seu artista preferido, e aí você vê aquela multidão. Aí você quer que o artista te veja. Ele está em cima do palco, ele não está vendo. Porque tem tanta gente ali na mesma frequência que ele não consegue ver. E aí o que acontece com algumas pessoas? Se plantam na carcunda de alguém para ser visto. Assim a gente tem que fazer no nosso dia a dia. É através da mudança de frequência que a gente consegue se destacar da maioria das pessoas e ser vista, tá certo? E a mensagem que saiu para ela fala de confiança. Saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução, em cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor de cada pessoa em si mesmo também é confiar. Confiança é dar o primeiro passo. Vamos lá. A Marília Natália eu já li lá em cima, tá? O Johnny eu já li também.
E aí, gente, tem que esperar a live para poder verificar, para fazer um mapa. Então, Tati, boa pergunta. Eu não posso passar informações por aqui, porque eu já estou toda bloqueada, tá? Qual é a forma que você tem de entrar em contato comigo? Via WhatsApp. Então, você clica lá no WhatsApp, ali na minha bio, ou então você vai ali no meu story, tem um monte de link ali com a abazinha do WhatsApp aberta para você mandar mensagem. Eu peço que as pessoas entrem em contato por lá. Eu não gosto que a pessoa deixe mensagem no direct, porque por conta desse bloqueio, a plataforma ela está liberando 3, 4 dias depois a mensagem de vocês. E a impressão que passa é que eu não estou dando importância àquilo que vocês estão deixando ali para responder. Então, se você quiser saber informação, você pode printar o meu contato aqui embaixo, ou o meio mais rápido é você ir ali na minha bio, clicar ali na aba WhatsApp, e aí a gente vai conversar e eu vou te passar o preço. Eu estou em preço promocional, fazendo o mapa hoje, levo de astrologia de graça, e aí você tem um conhecimento fechado sobre você. Silvana, qual é a diferença do mapa de astrologia para o mapa de numerologia? O mapa de astrologia, ele fala do céu no momento que você nasceu. E o de numerologia, ele vai mostrar o seu caminho de vida por intermédio do seu nome e da sua data de nascimento, tá certo? É um trabalho, todos dois, né? É um trabalho importantíssimo se você quer melhorar a sua vida, se você quer entender o porquê que determinadas coisas acontecem contigo, o porquê que você não consegue atingir aquilo que você deseja, porque você vai desbloqueando, porque nós trazemos muitos bloqueios de vida passada. Segundo Chico Xavier, todos nós viemos do umbral e nós vamos voltar para lá, tá certo? E qual é a diferença daquele umbral lamacento que a gente vê em filme de espiritualidade e do umbral que a gente pode? É a frequência vibratória. Então, da mesma forma que eu vivo aqui numa frequência vibratória, quando eu fizer a passagem, eu preciso estar numa vibração melhor, para que eu esteja num nível de umbral melhor, para que eu não fique no meio daquela massa lamacenta. Por isso que a gente tem que estar, a gente não sabe quando vai morrer, a gente precisa, é urgente, que a gente tenha esse instrumento, que a gente trabalhe, que a gente verifique, que a gente pontue, que a gente meça, para que a gente possa trabalhar isso aí. Tá certo? Para que a gente possa ter uma vida melhor e uma outra vida melhor também. Esse instrumento, ele está aqui para isso. Ele é um guia, ele mostra quem é você, o que você está fazendo aqui e o que você tem que fazer para melhorar aquilo que você tenta desbloquear e não consegue. É muito importante. E hoje eu estou num preço especialíssimo. Se você quiser entrar em contato comigo, inclusive, eu estou com uma vaga nesse momento, que eu soube agora, a minha dentista ligou para cá e desmarcou uma consulta sexta-feira. Aliás, sábado. Eu estou com uma vaga para entregar sábado agora. Então, quem quiser fazer, fora isso, eu só tenho vaga, aí eu tenho que ver na agenda. Mas eu tenho essa vaga para sábado, que foi a dentista que desmarcou, tá certo? Quem quiser aproveitar é a primeira pessoa que chegar. Então, até amanhã, se o Eterno assim nos permitir, aguardo o contato de vocês, paz profunda, e vamos seguindo aí com as postagens. Peço que vocês curtam, compartilhem, participem, para que eu possa ter o meu Instagram desbloqueado, se vocês acham que meu assunto é um assunto que interessa a vocês e a melhora da vida de vocês, através desse conhecimento milenar que vem ajudando a humanidade a guiar a humanidade há 6.000 anos, tá? Paz profunda e até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. E obrigada a quem ficou aqui até agora.